Pois é, só de janeiro a março deste ano, nós tivemos no Paraná 20 crimes de feminicídio. Só de janeiro a março. Você faz ideia do que é isso, minha gente? É muita coisa. Eu tenho até aqui os números. Aqui, ó, no Brasil, em 2020, foram 1.350 casos de feminicídio. Ou seja, na média, 4 mulheres morreram por dia no Brasil em 2020, vítimas do feminicídio. E eu quero continuar tratando desse assunto. Quero agradecer o Tiago aqui pelas informações do caso da Ana Paula, mas daqui a pouco a gente volta, Tiago, porque inclusive eu vou receber aqui a Tina, a Tina Gabriel, que é irmã da Renata Mugiati, né? E aí ela vai conversar conosco, porque inclusive esse crime da Renata Mugiati é fisiculturista, você vai lembrar, foi em 2015, lembra desse caso, né? Ela caiu no 31º andar ali do edifício da Visconde de Guarapuava, aqui em Curitiba. E aí tem toda o ex-companheiro dela, o ex-marido, né? O companheiro dela, o Rafael Sus Marques, que é médico. Inclusive ele foi preso, depois foi solto, aí voltou a ser preso em 2019, né? E já a gente vai trazer esse assunto para você também aqui no Balanço Geral. Nós temos já a reportagem, seu Rubens. Quero reportagem no ar aqui no BG. Luana era a atual companheira de Ana Paula. Ela lembra todo o sofrimento da mulher que só queria ter o direito de viver em paz. A gente tinha nossas preocupações, né, de que poderia alguma coisa acontecer, mas a gente pensou que poderia dar um susto, mandar destruir o carro. Ela ficar com tanto medo que fala assim, não, eu vou parar com o processo, mas a gente nunca passou pela nossa cabeça que ele chegaria a esse ponto. Ana Paula Campestrini, de 39 anos, foi executada com 14 tiros quando chegava em casa no bairro Santa Cândida. O ex-marido dela, Wagner Oganauskas, foi acusado de ter encomendado a morte de Ana Paula por não querer dividir os bens e a guarda dos filhos. Todos os dias eu pego meu celular e fico inconscientemente esperando que ela me mande uma mensagem, que ela me mande um áudio, porque ela mandava muito áudio. E agora eu só tenho silêncio. E o sofrimento da Luana se junta ao de tantas outras famílias que perderam mulheres, e os responsáveis foram aqueles que juraram amor e proteção. Em janeiro deste ano, Ana Paula Proença, de 25 anos, foi encontrada morta após desaparecer no dia 21 de dezembro do ano passado. O corpo dela estava enterrado nos fundos da casa onde ela morava, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Ele colocou o corpo dela nessa cova rasa, jogou cal por cima e depois todos esses entulhos aqui também foram jogados ali. Como que ele pôde fazer isso? Como? Eu não acredito! Adriano Menster, de 35 anos, o marido dela, confessou o assassinato após câmeras de segurança da região mostrarem que no dia que ela desapareceu, apenas ele deixou a casa. O autor confessa que houve uma discussão prévia entre os dois na manhã em que ela foi dada como desaparecida. Essa discussão seria por conta de algumas mensagens que foram trocadas aí, ela acabou alcançando isso no celular e, de posse de circunstância, acabaram discutindo ali, ela pegou uma faca e, enfim, foi para asfixia, segundo foi informado. Eu pensava que talvez ele devia ter jogado ela dentro do carro e ter levado para algum lugar. Ela estava num cativeiro, alguma coisa. Minha esperança era de encontrar ela, minha filha viva. Tatiana Lorenzetti, gerente bancária, também teve o mesmo fim. Ela trabalhava em uma agência no bairro Capão Raso. No dia 28 de dezembro de 2020, enquanto saía para o horário do almoço, foi abordada por um homem e levou um tiro. No início, a polícia considerou o caso como um latrocínio, roubo seguido de morte, mas logo depois tudo mudou. Antônio Henrique dos Santos, ex-marido de Tatiana, foi apontado como mandante do crime. O motivo? Ficar com o seguro de vida que ela tinha, e a única beneficiária era a filha do casal. Em janeiro, Maria Helena, de 25 anos, desapareceu após ir até a casa do namorado em São José dos Pinhais. Novamente, câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrar o culpado.
As imagens mostraram que somente Leonardo Simões, de 29 anos, saiu da casa no dia do desaparecimento com a ajuda do irmão dele. Eu peguei o corpo dela e joguei e coloquei no carro dele. Então a médica deixou o carro metade para fora, porque ela é muito apertada a garagem. Não dá para colocar inteiro para dentro. Sim. Eu coloquei o corpo dela lá dentro, daí eu saí com o entrada, né, carro, e levando o corpo dela. Foram 23 dias de buscas até que o corpo dela foi encontrado na Estrada da Graciosa, em 4 Barras. Ele matou uma menina com um mata-leão. Ele põe a menina em cima dele e puxa a menina até o sufocamento. Ele dá justificativas ridículas, tentando dizer que a menina teria dado um beijo ou tentado dar um beijo numa outra menina. Aí ele sai depois e joga o corpo na Serra do Mar. Todos os dias, pelo menos 30 vítimas procuram a Delegacia da Mulher de Curitiba para registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Na maioria desses casos, a Justiça até concede uma medida protetiva, em que o agressor não pode se aproximar da vítima. O problema é que, em muitos desses casos, a dependência que a mulher tem pelo homem faz com que ela ceda e reate a relação. A gente percebe uma dependência muitas vezes emocional, psicológica, econômica, né? São várias as formas que levam a mulher a voltar para aquele companheiro agressor e achar, por exemplo, a gente ouve muito aqui, ele só me agride quando ele ingere bebida alcoólica, senão ele é uma pessoa muito boa. Mas, poxa, será que está certo cada vez que ele ingere bebida alcoólica ela se sujeitar a apanhar desse companheiro? A delegada explica que o feminicídio é o último estágio de um relacionamento que apresentou alguns sinais de que teriam esse fim. O primeiro ciclo, que seria o da tensão, que é aquele onde a violência é mais leve. Ela está nas injúrias, nos xingamentos, no puxão de cabelo, no empurrão, né? São agressões mais leves. São agressões mais pesadas, chegam a causar lesões, né? E dali vem para uma terceira fase, que seria a da lua de mel. A fase do arrependimento desse agressor, em que ele acaba convencendo essa mulher vítima de que isso não vai acontecer mais, de que foi apenas momentâneo, de que ele está arrependido. E a experiência aqui na delegacia nos mostra que esse arrependimento dificilmente ocorre. Um dos casos mais marcantes do estado e que refletem bem esses estágios é o da advogada Tatiane Spitzner, encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o professor de biologia Luiz Felipe Manweiler. Em maio deste ano, ele foi condenado a 31 anos de prisão pela morte dela. Segundo a acusação, ele jogou o corpo de Tatiane da sacada do apartamento onde moravam, em Guarapuava, após matá-la asfixiada. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas as mulheres conseguiram abrir os olhos. E talvez por elas... por agora elas sentirem uma relação de proximidade com a nossa família, elas nos procuram muito e falam: a Tati salvou a minha vida. O nome de Tatiane Spitzner agora dá nome a uma lei estadual de combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, lembrada no dia 22 de julho. O objetivo, não só da lei, mas da data, é o de cobrar medidas mais eficazes para evitar que mais Anas Paulas, Marias Helenas, Tatianas, Tatianes e tantas outras mulheres não virem mais números nas estatísticas. Por mais que a justiça seja feita, por mais que ele apodreça na cadeia, isso nunca vai trazer Ana de volta. E eu trocaria tudo que a gente tinha para ter ela de volta. Nesse dia estadual de combate ao feminicídio, você viu aí vários casos dessa reportagem do William Bittar, que muitos ainda faltam ser esclarecidos. É importante denunciar, quebrar o silêncio. E a delegada fala com a gente sobre isso. Roda. Nós temos a delegacia eletrônica, que ela pode fazer o registro via internet para facilitar. Nós temos aí o Disque Denúncia. Nós temos canais abertos para denúncia, que é 180, 181, né? O próprio telefone da Delegacia da Mulher,
3219-8600, todos eles recebem denúncias e todas as denúncias que nos chegam são verificadas. Nenhuma passa desapercebida pela delegacia. Pois é, e importante também, né? Na reportagem você pode ver as fases, né, da violência, como ela vai crescendo contra a mulher. A delegada também fala do perfil do agressor. Queria que você prestasse atenção nisso. O ódio é tanto pela mulher que acaba, então, desejando, assim, ao extremo, a morte dessa mulher. Geralmente, na nossa sociedade, eles já crescem vendo isso dentro da família. Então, a mãe era agredida, os irmãos eram agredidas e agora ele é um agressor. Então, geralmente, nós vemos isso. Tá? A gente procura orientar que tanto a vítima quanto o agressor, né, ele sai daqui muitas vezes autuado em flagrante, daí ele ganha um alvará de soltura, volta à liberdade, mas já sendo orientado para não se aproximar daquela vítima. No entanto, a gente percebe que muitas vezes a vítima vai ao encontro desse ex-companheiro e acabam retomando essa relação. Aí passa mais 1, 2, 3 meses, retornam à delegacia. Eu queria agora chamar a atenção para você dos números da violência no nosso estado. Queria colocar na tela para você aqui. Acompanha comigo aqui, ó. Só no primeiro trimestre desse ano, primeiro trimestre de 2021, foram 20. Aliás, esses números são da violência no nosso estado. Mas o que chama a atenção é esse aqui, ó. 20 crimes, 20 assassinatos, ou seja, 20 mulheres vítimas do crime de feminicídio no nosso estado. Tivemos ainda 15 latrocínios, 512 homicídios. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. 20 feminicídios só no primeiro trimestre desse ano, de 2021. Pois não, doutora? É assustador que essas 20 vítimas, elas morreram pelas pessoas que elas confiavam provavelmente dentro de casa ou próximo das suas casas. Por isso é tão alarmante, porque deveria ser um momento em que ela estaria segura. E é exatamente onde ela está insegura, Jason. Por isso que chama muito a atenção esse número. Quer ver, ó? Vai aumentar. Vamos falar de 2020. Vamos falar de 2020. Olha aqui, ó. Foram 73 feminicídios em 2020. Só no primeiro trimestre desse ano nós tivemos 20. Só no primeiro trimestre desse ano nós tivemos 20. Além, esses dados aqui também são dados oficiais. Isso aqui são dados oficiais. Fora o que não for, foram aqueles outros crimes que às vezes não entram exatamente aqui ou acolá. Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Tivemos 2.008 homicídios dolosos em 2020 no estado. Mas nós estamos tratando desse assunto aqui, ó. Feminicídio, 73 feminicídios o ano passado registrado aqui no nosso estado. Eu recebo aqui a Tina Gabriel, e a Tina Gabriel, ela é irmã da Renata Mugiati. Renata Mugiati, que acabou morta em 2015, né? Caiu de uma altura do 31º andar de um edifício aqui em Curitiba, ali na Visconde de Guarapuava. E ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas sobre o assassinato, o crime, enfim, a morte da Renata Mugiati. E a Tina, ela hoje, inclusive, só para você ter uma ideia, ela dá palestras de maneira gratuita, né, Tina? Sim. Sobre violência doméstica. Sim. Né? Trabalha com isso. Ô, Tina, vocês estão aguardando esse julgamento já há algum tempo. O Rafael Sus Marques, que era o companheiro da Renata, inclusive ficou preso um tempo, depois foi solto, acabou voltando a ser preso em 2019. Qual é o sentimento que vocês têm dessa demora? Porque hoje no Brasil, para você ter uma ideia, são mais de 10 mil casos esperando julgamento aí, segundo o Ministério da Justiça. Né? Isso dado de 2017, que foi o que eu achei o último. Deve ter muito mais hoje, né? Então nós estamos falando de um crime que aconteceu em 2015, nós estamos em 2021. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Realmente, se me falassem em 2015 que demoraria mais de 6 anos para ser julgado, eu acho que eu não suportaria, né? Mas, enfim, a justiça assim permite, ela tem esse ritmo. A mim só cabe respeitar, eu tenho todo o meu respeito pela justiça, mas infelizmente é o tempo que demora, então a gente tem que acatar e aguardar, faz parte. Ô, Tina, você já, antes da morte da sua irmã,
você já tinha uma preocupação com relação à vida doméstica dela, né? Um cuidado especial, me parece que era assim. E hoje você continua fazendo essa defesa da sua irmã, né? O que você traz de memória? Bom, a minha irmã, por conta da violência doméstica, ela foi afastada de todo o circuito dela, né? Isso é uma consequência da violência doméstica. Ela foi proibida de dar treino para homem, ela não podia dar treino depois das 6 horas da tarde, ela foi afastada dos amigos dela de academia, os colegas dela de academia, que há mais de 10 anos treinavam todos os dias juntos. Ela passou a treinar na academia do prédio, mas a aparência dela foi o que mais assustou. Então, eu sempre digo que ele a matou 2 vezes, né? Enquanto ela conviveu com ele e depois, vias de fato, né? Agora, durante a investigação também houve muitas contradições, né, em relação... Afinal, a Renata foi morta, né, e jogada de lá de cima, ou ela morreu com a queda, né? Enfim, várias contradições. E aí é o seguinte, hoje esse processo, inclusive, é em segredo de justiça, enfim, né? São várias situações que preservam um pouco desse processo todo. O que a família espera hoje? A gente só aguarda o agendamento do júri, que a gente acredita que está bem próximo, e para que isso acabe, né? Que de fato a gente consiga sepultar a Renata, porque a gente vive como se fosse um velório. A gente não pôs um ponto final. Por mais que a gente tenha acesso a todas as provas, a todos os laudos, a gente saiba do que vai acontecer. Eu digo que a gente já sabia disso há praticamente 2 meses após o crime, com tudo o que aconteceu, com todas as provas produzidas, com a reprodução no local, né? O que a família acha que aconteceu naquele dia? Ela foi morta antes e depois ela foi jogada pela janela. A família acha e a gente tem prova sobre isso. E a gente tem um médico legista que foi exonerado, né? Então, a gente não deduz nada por vontade própria. A gente sempre está baseado nas provas científicas, laudos, depoimentos e a lei da física, que ninguém combate. O médico o médico legista daquela época, pelo que eu me lembro, né? Inclusive, essa era uma das questões controversas, inclusive, da investigação, que ele estaria de folga, não estaria, ou pelo menos estaria de licença, alguma coisa assim naquele dia, e teria ido fazer o trabalho, né? E nesse laudo foi concluído, então, que ela teria sido morta após o choque, né? Quando ela se chocou com o chão, caindo, imagina, do 31º andar de um prédio. E aí, agora, nós, inclusive, tivemos acesso a um laudo conclusivo, né? Que após a exumação do corpo, esse último laudo conclusivo, inclusive da exumação, e ele diz que Renata Mugiati, ela teria sido realmente morta por asfixia, né? E teria sido encontrada na parte de pulmão e tal, enfim, várias manchas, né? Que seria causado exatamente pelo estrangulamento. Isso traz para a família, de certa forma, algum tipo de sentimento de que ele possa ser condenado? Olha, a condenação dele é certa, eu falo isso após 2 meses da morte dela. Vou te dizer que no dia da morte dela, quem a conhecia sabia que ela não teria capacidade para fazer o que ela fez. A gente tem traçado o perfil dela pelo Instituto Médico Legal. O resultado do perfil é que ela, nas condições psicológicas que se encontrava, não teria nem a capacidade de cometer o suicídio, de tão debilitada emocionalmente e psicologicamente que ela estava. Mas o sentimento que a gente tem, e o que eu acho mais importante, é que não cabe a uma pessoa tirar a vida de outra. Quem é o Rafael Sus Marques para decidir o dia da morte da minha irmã e a maneira da morte dela? Então ele tem que responder por isso. Só. O quanto vai ser a pena dele, o quanto, se vai ser um dia, ou se serão 100 dias, ou sabe Deus quantos, isso não nos importa. A família chega a ter uma ideia? Vocês têm alguma noção de quando que isso possa acontecer? Tem alguma informação nesse sentido? Não, a gente não sabe, a gente sabe que recursos, eles têm
A lei permite, né, a justiça permite que eles tenham alguns recursos, eles estão utilizando esses recursos, que é a única coisa que cabe, mas está bem próximo o agendamento, a gente está aguardando o agendamento. O que faz vocês sentirem que está próximo, está chegando o dia desse julgamento? Porque os recursos eles vão terminando, né? Então os níveis de recursos, as possibilidades de recursos, elas vão acabando e vai permitindo com que aconteça o júri. Tina, primeiro, meus sentimentos, que eu sei que isso não vai passar, né? Mas nós estávamos conversando um pouquinho aqui, você estava falando a respeito do isolamento que ela sofreu, ou seja, da violência psicológica pesada que ele impôs sobre ela, e após isso também a física, chegando no momento em que chegamos do feminicídio. Mas nós gostaríamos de falar um pouquinho, já que é o objetivo, um pouquinho nessa prevenção, né? Nessa sensação de que as coisas demonstraram sinais que normalmente você acaba, quando chega no final, diz, havia um sinal lá atrás, e de que nós temos equipamentos, não só da família, não só dos níveis sociais, mas equipamentos também dentro do município, dentro do estado, para funcionar. E a gente está falando um pouquinho sobre a Casa da Mulher Brasileira. Você tem alguma experiência com ela? Porque gostaria de falar sobre isso? Veja, há 5 anos, a violência doméstica não era tratada como é tratada hoje. Tinham certos canais de comunicação, empresas, não era permitido falar sobre violência doméstica. Hoje a gente fala aqui e tem o dia estadual, o dia federal de combate à violência doméstica. Tivemos um pacto nacional, inclusive. Isso é uma conquista, né, para os cidadãos. Mas, enfim, eu acho que com a informação, com a conscientização, por isso eu faço as palestras, por isso a gente faz trabalhos nas escolas, a gente fez também. A conscientização, você saber o que é de fato a violência doméstica, o que passa uma mulher, o que acontece, você consegue identificar e consegue ajudar. Porque Tina, eu até faria uma seguinte pergunta para você, assim que você concluir teu pensamento. Qual é o recado principal que você costuma dar, inclusive, nas suas palestras sobre violência doméstica, né? Cuidem de suas mulheres, cuidem de suas irmãs, suas mães, primas, amigas, conhecidas. Cuidem de suas mulheres, porque elas dão sinais, dão. Quais são? Várias vezes foi dito. É o isolamento, é a mudança de comportamento, é a briga, ela fica diferente. Ela é uma receita quase que exata. É um vídeo que mudam só os personagens, mas a música é a mesma. Então, cuidem de suas mulheres. A sociedade tem que cuidar. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é que eu estou elaborando um projeto, uma ação para a gente ressocializar o agressor. Muito se fala da vítima, acho que tem que falar, eu acho que temos que ter medidas mesmo, mas o principal é o agressor. Se ele tiver 20 mulheres, ele vai agredir 20 mulheres. Então tem que tratar o agressor. A ressocialização é importante, é exigida por lei e ela deve existir. E quando existe a ressocialização, o índice de reincidência cai de 0 a 2%, confirmado. Então eu estou com um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. E a gente vai conseguir ressocializar os assassinos. Muito bom. Tina Gabriel, ela que é irmã da Renata Mugiati, que foi morta em 2015. Hoje faz palestras falando exatamente sobre essa violência doméstica, né? Nesse dia que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio aqui no nosso estado do Paraná. Tina, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui e pelo seu alerta também que foi dado aqui a todas as mulheres e a nós homens também. Porque, como você disse, né, o alerta é para todos nós. Vamos prestar atenção na nossa irmã, no irmão, na sobrinha, né, na prima, enfim, a nossa vizinha. É importante estar atento, porque qualquer mudança de comportamento pode indicar realmente que essa mulher esteja passando dentro de casa, que, como a doutora Márcia já falou, às vezes é o local onde mais as mulheres correm risco. E alertar também não são mulheres falando para mulheres. São pessoas falando com pessoas. A violência doméstica familiar não vai se resolver se a gente convencer só as mulheres disso. Precisamos convencer os homens também disso. Então, é necessário realmente que se entenda isso. Porque, às vezes, pela nossa cultura, o homem acredita, às vezes, que ele
aquilo ele podia fazer, exercício regular de direito. Ele mandar na mulher, ele agredir, ameaçar, determinar, etc e tal. E quando a gente sabe que não é. Então é importante que nós temos pessoas falando com pessoas para que isso realmente mude, Jason. Tá certo. Obrigado, então, Tina Gabriel, irmã da Renata, né, pela presença e a participação aqui no Balanço Geral de hoje. Obrigada. Né?